Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um vídeo com dicas de como descobrir que tipo de livro você gosta. Então, vem comigo! E aí, pessoal, tudo bem? Então, esse é mais um vídeo para leitores iniciantes ou leitores que estão aí passando por uma ressaca literária e que querem, assim, descobrir que tipo de livro voltar a ler ou começar a ler, sabe? Às vezes, quando a gente está tentando criar um hábito ou retomar um hábito antigo, às vezes você lia muito quando era adolescente e agora que ficou adulto, com um pouco menos de tempo, né? Ficou mais distante dos livros, mas quer voltar a ter esse hábito, às vezes a gente fica meio um pouco perdido, porque você gostava de ler, às vezes, há muito tempo atrás, o seu gosto era um, e agora você, tipo assim, não sabe que livro você vai pegar pra ler. Ou se você tá querendo se tornar um leitor agora e tá meio perdido, tipo assim, queria muito criar o hábito de ler, vejo as pessoas lendo e acho muito maneiro, mas não sei que tipo de livro eu vou gostar. Então eu vou dar aqui algumas dicas pra você descobrir que tipo de livro você vai gostar de ler. Então, assim, eu acho que a melhor dica que eu posso dar é pensar no tipo de entretenimento que você já gosta. Então, por exemplo, pensa nos filmes que você gosta de ver. Que tipo de filme que você gosta de ver? Você gosta de ver filme de ação? Você gosta de ver filme de terror? Você gosta de ver filme de suspense, comédia romântica, romance? Você gosta de ver filme assim meio diferentão, que você precisa de concatenar as coisas para entender, tipo assim, filmes mais indie, mais difíceis de entender. Então, você vai fazer um paralelo. Por exemplo, se você ama filme de terror, pega um livro de terror para ler, vai para um bom Stephen King, Joe Hill. Gente, não tem mais indicação porque eu não costumo ler livro de terror. Estou querendo quebrar esse ciclo de não ler coisas de terror, tirar esse medo bobo que eu tenho. Mas eu sei que o Stephen King é, tipo assim, da atualidade, o maior e mais famoso escritor da atualidade de filmes de terror. Joe Hill é o filho dele que também escreve, né? A Tabitha, acho que é Tabitha ou Tabitha King, a esposa do Stephen King, também escreve livros de terror, então assim, é uma boa pegada. Se você gosta de livros de filmes de romance, vai ler livro de romance, pega um Amor de Gato, que eu gosto muito, pega uns livros bem fofoletes, assim, sabe? Se você gosta de romance de época, é muito bacana você pegar livro da Jane Austen, que ela é uma ótima escritora, de romances de época, né? Tipo assim, aqueles romances bem melosos, assim. Ou então, se você já gosta de um romance meio dramático, vai ler Morro dos Ventos Uivantes, que é também de época. Se você gosta de filme de época, a melhor pedida é ler clássico, porque todos eles se passam num momento longínquo da história, tipo, há pelo menos 100, 200 anos atrás. Então você vai curtir. Se você gosta, assim, de ver documentário, é muito bacana, porque se você gosta de documentário, você vai pegar livro de não ficção, que daí podem ser as autobiografias, podem ser livros que ensinam sobre algum tópico que você acha interessante. Se você gosta de saber da vida dos outros, as biografias e autobiografias são as melhores, porque eu sou apaixonada por biografia e autobiografia, porque eu gosto de ficar sabendo da vida da pessoa. Então, assim, pensa bastante no seu tipo de entretenimento, sabe? E aí, pensa também, a minha segunda dica é em qual fase do hábito de leitura você está. Porque se você tá iniciando mesmo, eu acho que mais bacana você pegar livros que vão ser mais tranquilos de serem lidos, para você concluir a sua leitura com mais tranquilidade e manter o hábito. Por exemplo, vai ser mais tranquilo você pegar livros contemporâneos, sabe? Tipo livros escritos nos últimos, sei lá, 30 anos, por aí, livros fáceis de serem lidos, autores que estão aí best-seller, porque esses livros best-seller geralmente são os livros mais fáceis de serem lidos. Tipo, você pode pegar um autor tipo Dan Brown, você pode pegar,
sei lá, você pode entrar, jogar no Google mesmo, tipo assim, top 10 livros vendidos no Brasil. Vai ter Colleen Hoover, vai ter Mulheres Correm com os Lobos, mas Mulheres Correm com os Lobos não é fácil de ser lido, tá? Porque ele é um estudo muito bem elaborado pela autora sobre as histórias que foram passadas de boca a boca sobre as mulheres. Então, assim, ele é um estudo mesmo que ela fez quando ela estava, acho que fazendo, não sei se é o PhD dela, alguma coisa assim, daí ela publicou esse estudo. Então, assim, é um livro um pouco não, é um livro bem mais complexo, ela conta as histórias, mas assim, ele tá no top 10 vendido porque eu acho que as pessoas acham que vai ser um livro bem mais fácil quando você começa a ler um livro super complexo. Então, peguem livros mais tranquilos. Se você gosta de histórias de suspense, filmes de suspense, A Garota do Lago é um livro contemporâneo muito bacana de ler, eu li rapidinho, assim. Então, pense também, se você tá nessa fase inicial como leitor, tente pegar livros mais contemporâneos, porque eles vão ser uns livros mais fáceis de serem lidos, assim. E aí, por que que isso é importante? Porque quando você conclui um livro, você tem aquela sensação de felicidade de ter concluído aquela leitura e você vai querer fazer o quê? Pegar outro livro para ler. Agora, se de cara você pega um classicão russo, complexo, e aí você vai levar 2, 3 meses para terminar a leitura, você vai achar que, tipo assim, nossa, ler é complicado, nossa, ler é arrastado, mas não é, às vezes você só pegou o livro errado naquele momento. Então, assim, pense em qual fase da leitura. Se você é um leitor que já é um leitor que lê muito, assim, só tá numa fase ai, nossa, tem uns 3 meses que eu não leio, mas eu costumava ler muito, tá tipo numa fossa aí. Tente reler um livro. Eu acho que para você sair de um período assim de leitor ávido que tá um tempo sem ler, por algum motivo e quer retornar, pegue o seu livro favorito e releia, porque daí você vai ler rapidinho e você vai criar aquela paixão de novo quando você conclui o livro e fala assim, nossa, concluí um livro rapidinho. Então, releia livros que você já gostou, isso ajuda bastante. Se você é uma pessoa que gosta de conselhos, que tá aí tentando aprender sobre a vida, leia livro de autoajuda, sim. Livros de autoajuda sobre assuntos que você gosta, livro para criar hábito, livro para ser mais proativo, livro para ser menos proativo, livro para ter equilíbrio entre profissão e vida pessoal. Tem livro de autoajuda para todos os gostos, tem, sabe? Então, assim, se você tá nessa fase aí, tipo, ai, queria criar o hábito de ler, mas eu tô mais numa fase, assim, de querer me melhorar como pessoa, pega um livro de autoajuda, vai ler, porque daí você vai começar a criar aquele hábito da leitura e quando você vê, você já passou pro romance, daí depois do romance você já passou pra biografia, depois da biografia você vai passar pra um clássico, aí não tem mais volta. Aí você vai criar um canal no YouTube e vai falar sobre livros com os outros, a outra. Mas aí depois que você já cria o hábito e você tá lendo um livro legal atrás do outro, aí já era. Aí você vai ficar no hábito da leitura para sempre. E leia escritores famosos para você descobrir o porquê que essas pessoas são tão consagradas assim. Alguns nomes, eu sei que a gente às vezes é obrigado a ler na escola. Agora eu tô falando para os leitores que já passaram da fase escolar. Se você é uma pessoa que tem um trauma da escola, né, da leitura por causa da escola, mas você já passou aí da fase escolar há muito tempo, já tá na casa dos 30 e por aí, e quer criar o hábito da leitura, não tenha medo dos clássicos. Por quê? Porque provavelmente naquela época você não tinha maturidade para ler aquele clássico. Porque o clássico, ele perdura pelas gerações porque ele faz uma leitura de mundo, uma leitura de vida e de ser humano profunda. Então, às vezes, os professores obrigam a gente, por causa do vestibular, a ler uns livros que uma pessoa de 15, 16 anos não tem maturidade, não tem conhecimento de mundo suficiente para entender a beleza, a profundidade e a genialidade daquele clássico. Às vezes a gente precisa já ter passado por algumas coisas na vida para entender um livro clássico. Porque isso eu aprendi com a Débora do Olá Bocós. Eu vi, acho que um podcast com ela e ela fala sobre os clássicos, sobre isso. Não são exatamente essas palavras, porque a Débora ela fala assim com uma genialidade, ela fala com uma eloquência
que é assim, dela, sabe? Ela é muito inteligente, mas mais ou menos o que ela quis dizer é isso, que tipo assim, os livros clássicos, eles são um recorte ali do que é ser humano, do que é a humanidade, do que é viver em sociedade. Eles fazem um recorte com várias e várias e várias camadas. Os livros clássicos, eles perduram os séculos e continuam sendo bons porque eles têm várias camadas, eles têm uma profundidade. E às vezes os adolescentes de 14, 15 anos não têm maturidade para entender todas aquelas camadas e só acha que é um livro chato. Então, assim, se você é um adulto hoje, né, que já tem mais maturidade e você não lê porque você ficou com trauma da escola, experimente ler hoje, porque não vai ser não vai ser a mesma experiência. E eu digo por experiência própria. Eu fui obrigada a ler Machado de Assis na escola e li porque eu sempre fui uma aluna responsável, mas confesso que, assim, eu acho que eu nem entendi o que eu tava lendo, porque eu tenho zero memória dos livros do Machado de Assis que eu li quando eu era, tipo, adolescente. E agora, adulta, com 33 anos, eu reli alguns livros que eu tinha zero memória de quando eu li quando eu era adolescente. E, cara, os livros dele são geniais. Ele é um escritor irônico, ele inteligentíssimo. A mesma coisa José Saramago. Gente, Saramago é maravilhoso. E na escola, os professores pegavam um parágrafo aleatório de um livro do José Saramago, que os parágrafos duram 5 páginas, porque Saramago ele tem essa peculiaridade ou essa singularidade ao escrever, ele não pontua muito as frases e ele não dá enter, sabe? Ele não dá enter para o próximo parágrafo, ele não separa as ideias em parágrafos, ele vai escrevendo. Só que não é difícil. Não é difícil porque o cara é um escritor tão genial que ele pode fazer um parágrafo durar 10 páginas que você vai entender porque a mensagem dele está lá. E a mensagem é clara. Às vezes, a mensagem é super profunda e vai te fazer pensar na vida, no universo e tudo mais. Mas você vai entender. Então, assim, Saramago não é difícil de ler e não é difícil de entender. Só tem profundidade. E para você entender a mensagem dele, você tem que ter uma certa maturidade. Entende? Então eu acho que é isso. E na escola o professor pegava, tipo assim, um trecho de um parágrafo que durava 10 páginas, daí ele isolava aquele trecho e mandava a gente interpretar, e daí não fazia sentido. Porque, óbvio, é um livro de 200 e tantas páginas sobre um tema super complexo, que para você entender aquele tema, você teria que ler o livro todo, mas daí pra gente usar pro vestibular tinha que ser só um parágrafo isolado. Um adolescente de 15 anos sem maturidade nenhuma de como que é a vida e o mundo não entende e daí não gosta. Mas então, se você quer criar o hábito de leitura agora, mas não lê por causa de trauma de escola, dê uma segunda chance aos clássicos, porque você vai descobrir que, primeiro, eles provavelmente não são tão complicados assim, principalmente esses clássicos tipo Machado de Assis, José Saramago, reli também Iracema esses dias e assim, peguei uma edição que tinha lá os comentários sobre os termos indígenas, né? Então assim, também não era difícil de entender, sabe? Super tranquilo. Pegue esses livros e releia agora que você tem uma visão de um adulto sobre a vida. E você vai ver que esses livros são maravilhosos, que você só não entendeu porque você não tinha maturidade. E que não era porque o livro era difícil ou chato. Então, assim, essa é uma outra dica, sabe? E a última dica que eu acho, assim, que é importantíssima e que eu tenho dificuldade de aplicar, mas eu acho que todo mundo deveria pelo menos ouvir essa dica é: começou a ler um livro e o livro está insuportável, se o livro está te fazendo ficar para baixo, se você não consegue nem parar para ler, abandona o livro, porque um livro, né, o processo da leitura tem que ser um processo agradável. A leitura, ela é muito interessante, ela é muito agradável. Ler é um processo prazeroso. Se você tá lendo e não tá sendo prazeroso, é porque é o livro errado. Então, você fecha aquele livro. Aí você vai, depois que você fechar e decidir, tipo, não tem como eu ler esse livro porque, tipo, não dá pra mim, não é um livro bacana. Aí você decide, se você acha que no futuro você pode ficar com curiosidade, você pode guardar aquele livro para daqui 2, 3, 4 anos. Ou você pode doar aquele livro para alguém, dar de presente, revender mais barato, tipo um sebinho, né? Comprou o livro por R$ 50, vende por R$ 10 para alguém, você vai abandonar o livro. Então, assim, passa pra frente
e começa a ler outro. Porque pode ser que esse próximo livro seja o livro mais legal da tua vida. Então, assim, não perca tempo lendo livro que não tá te fazendo bem, sabe? Porque não vale a pena você perder esse tempo. Eu tenho essa dificuldade de abandonar livro, principalmente quando é livro de um autor que eu já gosto e já conheço. Tipo assim, eu vou ler um livro sem ser o Harry Potter da J.K. Rowling. Tipo assim, eu vou ter aquela expectativa de que eu vou gostar do livro e eu vou ter a expectativa de terminar o livro. Mas pode ser que aquele livro dela seja ruim. Entende? Então aí eu fico assim, não, mas é o livro desta pessoa, eu vou terminar. E daí eu tô lá sofrendo, sofrendo. Então, assim, eu estou dando essa dica e eu vou tentar o meu melhor para seguir essa dica também, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se essas dicas foram úteis para vocês, cliquem em gostei, que isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser alertado todas as vezes que eu postar aqui no canal. E a gente vai continuar falando de livros, literaturas, dicas de leitura e outros assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!